Ah, oi? Quanto tempo, né? Tem alguém vivo aí? Há um tempo atrás, o YouTube ficava me enchendo o saco mandando esse vídeo aqui toda hora. E eu ficava, cara, que porra é essa? Mas há uns dias atrás, eu tomei vergonha na cara e assisti essa animação. O episódio já começa mostrando o nosso protagonista, Pedro, e ele tá na sala mesmo na hora do intervalo, por incrível que pareça. E o amigo dele aparece falando pra ele sair da sala, pra não ter problemas com a professora. O Pedro fala que prefere ficar lá, que é mais calmo e mais seguro. Mas o amigo dele insiste tanto e eles vão. E aqui a gente vê um detalhe no Pedro. Ele é tapa-olho, ou seja, o olho dele é todo molesto. E essa informação vai ser importante. E agora que eu dei uma olhada nos comentários e vi o cara falando, vou publicar só pra professora ver. Algoritmo, não grita. Que isso? Depois desse ataque de riso, o amigo dele vai buscar o almoço. Mas o Pedro, como ele é tapa-olho, ele é brutalmente molestado pelos usuários de canudo. E isso faz o Furry ficar triste. Olha só, pessoal, é o... Pera, qual que é o nome dele mesmo? Pirata, né? Como você vai, piratinha? É muito bom raspar de parede. Parece que o caolho não sabe falar. Você não tira esse negócio da cara, não? Talvez ele usa porque o outro olho dele é todo deformado. Ah, e eu esqueci de falar, todos os personagens são furries. Depois o amigo do Pedro volta com uma fodendo canjica e eu tô com muita fome agora. Depois na sala a gente pode ver um personagem que é gago e obviamente ele ia ser molestado. E aqui a gente vê a líder do grupo dos esqueletos molestadores, a Marcela. Ô Marcelo, me empresta 100 reais. E agora dá treta. Depois desse esporro, a gente vê outra personagem, a Priscila. E a Marcela dá o esporro na Priscila. Quieto. Calma aí, cara. Você tá querendo apanhar, é? Ô, gente, peraí. E depois acaba a aula e todo mundo volta pra casa. Mas o Pedro, como sempre, tá sendo o sad boy. E o amigo dele pergunta pro Pedro se ele realmente tá bem. Temos uma conversa bem fofa. Cara, você tem certeza que não quer falar comigo? Você tá cabisbaixo o dia todo. Tô bem sim, não se preocupe. Amanhã vou estar tranquilo de novo. É só que hoje parece que não é meu dia. É, melhor mesmo. Porque amanhã eu preciso urgentemente da sua ajuda pra completar o caderno de história. Pode deixar. Até amanhã. Até. E no dia seguinte o Pedro estava esperando seu amigo que estava soltando aquele barro no banheiro. E de novo... Ela molesta o Pedro e eles vão chamar o Pedro pra gozar junto. E o amigo do Pedro pergunta pra eles se estavam falando, mas o Pedro nunca dá bola pra isso e fala pro amigo dele ignorar. Puta que pariu, quantas vezes a pessoa vai levar esporro da Marcela? Ô Marcela, você não acha que tá pegando muito pesado? Quer dizer, ele tá... Ô, meu Deus, mas por que você não cala essa boca, Priscila? Você sempre fica enchendo a droga no meu saco. E depois o amigo do Pedro tava puto com ele, porque ele tava perguntando e o Pedro só dava o foda-se pra isso. Cara, mas que droga foi aquela? Ela tava falando de você? Não é nada não, senhor. Deixa quieto. Depois o Pedro confessa que ele era molestado pela Marcela. E depois o Pedro vai falar com uma das professoras furries. Fala que a Marcela comete bullying com o Pedro. E depois não é a Priscila que leva esporro, e sim a Marcela. Calma aí que eu vou beber água. Calma aí. Ai, caramba, eu me molhei. Não nesse sentido. E depois os pais do Pedro chegam e conversam com o diretor Furry. E aqui a gente vê que já tem 2 fucking meses. Também não era só o Pedro que era vítima, e sim muita gente relatava ser vítima de bullying. Um caso isolado, a professora Jordânia questionou alguns alunos que estavam apresentando mudanças de comportamento, e alguns revelaram que também estavam tendo os mesmos problemas com a Marcela.
Depois a mãe do Pedro foi conversar com ele e ele pede desculpas por não falar merda nenhuma. E depois disso, a Marcela é brutalmente molestada pelo pai dela e pelo diretor. Bullying com ele. E ao investigarmos, tivemos a infelicidade de descobrir que não só ele, mas diversos outros alunos que também estavam sendo vítimas desse comportamento. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Marcelo, que história é essa? Há quanto tempo isso tem acontecido, diretor? Já faz um tempinho, senhor. A escola tem uma política muito rígida com esse tipo de comportamento, senhor. E nós consideramos esse tipo de comportamento inadmissível para um ambiente escolar. E finalmente eu escuto o nome do amigo do Pedro. O nome dele era... Matheus. Finalmente! E a Priscila, e seja lá quem essa menina for, aparecem pra agradecer o Matheus de convencer o Pedro a dedurar a molestação. E depois o Matheus pergunta como descobriram isso e o Robson, o cara gago, falou que a professora que disse e dá uma garguejada legal aqui, hein? Tentou e pediu pra eu te contar o que estava acontecendo. E a Priscila, de novo, querendo ser fofa, e dessa vez ela consegue, ela pede desculpas por não falar porra nenhuma. Eu queria pedir desculpas por não ter falado nada antes pra vocês. Eu era amiga dela e apesar de ela me tratar mal, eu também deixei que ela fizesse essas coisas com os outros. Me perdoa de verdade. E o Pedro aparece dando mó gritão, chamando o Matheus. E puta que pariu, nunca vi o Pedro tão feliz. Ô, Matheus! E o Pedro tá pedindo pro Matheus entregar o caderno pra ele, porque ele vai sair mais cedo. E depois os molestadores de pica aparecem pra pedir as desculpas mais honestas. Desculpa, gente. Foi mal mesmo. Me perdoa de verdade. Me desculpa por tudo. Mas o Pedro, ele fica feliz. Finalmente! E assim acaba. Uhul! Bom, a animação fala sobre as consequências do bullying e mostra quanto isso pode afetar uma pessoa. E um alerta, não existe bullying bom. O bullying é algo que vai desmotivar alguém. Geralmente quem pratica bullying tem algum tipo de inveja ou algo diferente. E a Marcela tinha algum problema em ver o Pedro justamente porque ele era tapa-olho. E o Matheus sempre perguntava pra ele se ele sofria bullying. Mas o Pedro só falava que seria muito fraco pra ele se ele dedurasse. Bom, gente, vocês estão vendo que esse áudio ele tá sendo gravado um pouquinho mais depois de eu ter feito o vídeo, porque vocês estão vendo a qualidade do meu microfone que tá, tipo, bem melhor, porque eu já aprendi a configurar ele. E meio que passou um tempinho e eu esqueci de falar do que eu achei da série e dar tchau também. Bom, gente, essa animação, ela tava, tipo, muito boa. E eu espero que o Cocau, sei lá, foda-se, não sei falar o nome dele. Eu espero que ele consiga fazer mais animações tipo essa, porque, pô, ele fez um ótimo trabalho. Isso que no início eu nem me dei conta que era uma animação escolar. Foi só depois de eu ter terminado de assistir a animação que eu olhei no canto e vi a animação escolar. Aí eu fiquei, cara, não é possível. Mas então, gente, essa animação, ela tem uma qualidade ótima. Isso que o cara ainda editou no Sony Vegas, velho. Imagine quantas macumbeiras estavam do lado dele só pra fazer o Sony Vegas não travar. E eu só fico imaginando o Cocau tentando explicar pra professora dele o que são furries.
Mas isso aí já fica pra outro caso. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho de editar ele, porque ainda mais que eu tô migrando pro Adobe Premiere ao invés do CapCut. Lembrando, meu Adobe Premiere não é original, ele é craqueado, então meio que algumas coisas não funcionaram muito bem na hora de eu editar. Então, gente, eu espero que gostaram do vídeo. Deixa o like, por favor, e se inscreve no canal, por favor, também, porque isso ajuda muito o meu canal, que, pô, acabei de começar e a gente finalmente bateu 9 inscritos. Eba, obrigado a esse cara aqui, que eu acabei de esquecer o nome. Desculpa eu ter esquecido o seu nome.